Eu queria ainda desenvolver uma ideia aqui que eu acho que junta muito da indignação, da privatização e das crises. As privatizações são possibilidades generosas de abertura de novos espaços. Por isso, tenho defendido uma hipótese que, considerada lá na crítica da economia política, no livro que é o livro mais importante da economia, o livro Capital, de Karl Marx, né, que ele desvela como é o modo de produção capitalista, e é um livro que já com muitas décadas e séculos, continua nos servindo hoje. Por quê? Ele diz que tem uma tendência que a taxa de lucro caia, mas que quando a taxa de lucro cai, são desencadeadas várias contratendências para tentar fazer a taxa de lucro subir. E eu tenho explorado como hipótese de trabalho que o Estado de 70 para cá, mais do que em qualquer outra época, porque o Estado, desde que tem modo de produção capitalista, é um organizador mais universal da economia para os capitais, e não para todo mundo, ele tem uma cara de classe, né? Que esse Estado, nesse longo período de crises e turbulências lá, da segunda metade da década de 60 e ao longo da década de 70 e até hoje, porque tem momentos de crescimento e depois crises de novo e cada vez mais profundas as crises, o Estado é uma dessas contratendências, porque ele consegue impulsionar de novo a lucratividade, a acumulação, entregando empresas, universidades, títulos, e de uma infinidade de formas. E eu também tenho trabalhado com outras duas categorias que tenho tentado explicar a realidade, que ao falar das privatizações, Maria, eu acho que a gente tem que falar de privatizações clássicas, que é aquela, leiloamos na Bolsa de Valores, eles leiloaram na Bolsa de Valores a Vale do Rio Doce. Então, é visível, né? Assim, é mais fácil de compreender. Venderam, entregaram e perdemos um patrimônio público, né? Aí, nessa discussão, tem ainda que mostrar para as pessoas como foi vendido pelo abaixo do que ela tinha, porque a Vale, que diziam que era deficitária, 3 anos, 2 anos, no mesmo ano que foi privatizada, já era super lucrativa. Que mágica fizeram esses gestores, né? Não é verdade isso. Mas é como fazem. Então, dizem que está deficitária, é muito pesada, que tem muitos trabalhadores bem remunerados. Todas essas mentiras constroem o argumento, né, pelas comunicações que é necessário vender. Então, tem a privatização clássica. Chama isso, né, de clássica, que é uma venda que é visível. Ninguém pode dizer que aquilo não é venda. Mas, como essas oferecem mais resistência, as clássicas, se desenvolveu uma outra, que é a falta de melhor nome, é um contrário complementar, eu tenho chamado de não clássica. Tenho escrito desse jeito, criei essa categoria para explicar essa forma. E você sabe que o melhor, você sabe, porque com você acontece muito isso. As perguntas dizem isso, né? A gente começa a falar tanto numa coisa que, de repente, você está num lugar, as pessoas, mesmo sem que elas saibam, e isso que é o mais belo de produzir conhecimento e investigar sobre a realidade, as pessoas, às vezes, te dizem, te explicam uma coisa que você mesma pesquisou, e isso é infinitamente gratificante, porque é para isso que nós fazemos pesquisa, né? Para isso que a gente estuda. Um estuda uma coisa, outro estuda outra, e a gente vai... Então, eu fico feliz que isso já tenha caído assim no verbo popular. Então, às vezes eu ouço as pessoas ao me fazerem uma pergunta, mas isso é uma privatização clássica ou não clássica? Pessoas que não estão na universidade. E aí, se é para ter vaidade de alguma coisa, eu fico feliz com isso. Falar, que bom, né? As pessoas se apropriaram
de algo que não é meu, porque está ali na realidade. Eu só peguei e chamei de alguma coisa isso, né? Então, a privatização não clássica é a mais difícil, e é aquela que a auditoria estuda. Por quê? Porque não é uma venda comum. Porque para entender o que é um título público, porque para entender o que é essa negociação cambial, para entender como é que é o orçamento, é preciso muito esforço e é preciso muita dedicação e são coisas muito mais sofisticadas, não no sentido bom da sofisticação, assim, a pessoa é sofisticada porque ela lê muito. Não, não é nesse sentido, né? Sofisticada para ninguém entender, é difícil, sofisticada no sentido que se criam tantas mercadorias e produtos financeiros mensalmente, semanalmente, que é um emaranhado de coisas que a gente só obstinadamente consegue desvelar, né, desvendar. Então, as privatizações não clássicas, por exemplo, criar uma EBSER, uma empresa brasileira de serviços hospitalares. Parece que está criando uma empresa pública, mas está criando algo que facilita a transferência dos recursos públicos para o privado, porque elimina controles, porque governo, os governos petistas que fizeram, para não dizer que nós só criticamos o presente, nós criticamos o presente e criticamos também quem ajudou a chegar ao presente, e aí começamos a falar da ditadura. Então tem uma linha de continuidade aí com alguns momentos diferenciados, né? E essa privatização não clássica, por exemplo, é entregar o orçamento público para uma organização social, para uma fundação privada, para gerir um hospital, para gerir uma escola. Então, aqui no Rio teve um escândalo de uma organização social na Baixada Fluminense que geria um hospital e que naquela região teve muitas mortes de crianças, salvo erro, o número era 15 mortes em tempo muito curto. Então, o que está acontecendo num hospital como esse? Eram doenças contagiosas e doenças muito graves que já deveriam ter deixado de existir, pulmonares, era tuberculose, era pneumonia grave e tal. E aí gravaram, não sei se você lembra disso, uma conversa de um dos operadores da OAS, né, que era uma pessoa que tinha um ARAS, e tinha a operação lá do hospital. Então, um ARAS, um shopping, uma escola, um hospital, tudo a mesma coisa, e era um hospital público. E aí a gravação que pega da médica dizendo o seguinte: eu não assino esse óbito. E aí o dono está ameaçando, ou o seu capataz está ameaçando a médica. Bom, esse escândalo vem à tona e vão descobrir que o remédio, que era um broncodilatador, acho que chama assim, não é a minha área, mas que era algo para dar possibilidade de melhor respiração para aquelas crianças, tinha sido levado para o Aras, porque o Aras tem cavalos de corrida, e usavam um remédio que deixou morrer as crianças, porque é isso, né, vende o cavalo mais por um preço maior e tal. Então, essas são as privatizações não clássicas, né, as